Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor que nos concedeu mais um dia, segundo a graça e a misericórdia, para conosco, em nome de Jesus, que o Espírito Santo nos agracie, né? Com a revelação da palavra, onde quer que você esteja, que você seja abençoado, em nome de Jesus Cristo, né? Que a nossa alma venha receber a presença do Senhor, que o Senhor venha nos dar refrigério de alma neste dia, que a gente venha prestar atenção, né, no que o Senhor quer falar conosco nesta manhã, em nome de Jesus, amém? Assim como a corça suspira pelas águas, assim suspira a minha alma, o Espírito de Deus. Ó, enche-me, Espírito, ó, enche-me, Espírito, ó, enche-me, Espírito de Deus. Ó, enche-me, Espírito, ó, enche-me, Espírito, ó, enche-me, Espírito de Deus. Amém? Glória a Deus. Tenho uma palavra hoje em nome de Jesus, irmãos. Quero compartilhar com vocês na minha Bíblia. Essa passagem tem outras passagens, mas tem aqui Marcos 5, a partir do versículo 24, que fala da mulher do fluxo de sangue. Então, se você tiver a sua Bíblia aí, você pode pegar a sua Bíblia para estar acompanhando, que o Espírito Santo te dê a revelação, né? Se você não tiver, vamos ouvir com atenção, em nome de Jesus. Marcos 5, a partir do versículo 24. E foi com ele e seguia uma grande multidão que o apertava. Então, certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou nas suas vestes, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês, a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isto fizera. Então a mulher, que sabia o que tinha acontecido, tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Glória a Deus, né? Uma palavra que edifica muito a nossa fé. Nós sabemos da história da mulher do fluxo de sangue, né? E o que a palavra muito retrata é a fé. A fé que aquela mulher do fluxo de sangue teve, né, irmãos? A palavra nos diz que ela já vinha tentando a cura dela, procurando vários médicos, né? Foi tanto que ela gastou tudo que ela tinha, né, na espera dessa cura e não conseguiu, só ia de mal a pior. Mas o que me chama também a atenção foi a determinação dessa mulher em não ter se conformado com a sua enfermidade. Ela gastou tudo quanto tinha, mas continuou, né, perseverante, acreditando na cura dela, né? A gente vê desde o início uma determinação na vida dela, uma vontade de ser curada, né? Uma vontade. A palavra, a história retrata que essa mulher ela era ignorada pela sociedade, ela não podia viver em meio à sociedade, ela não podia viver em meio à família, né? Ela era considerada impura
Então, ela não tinha acesso a uma vida comum, né? Uma vida normal, ter famílias, viver na sociedade. Não, ela estava condenada a viver, né, separada da sociedade. E o que nos chama a atenção é a fé dela, né? Ela, quando ouviu falar de Jesus, ela ouviu falar algo que ela nunca tinha ouvido falar. Ela ouviu, porque até então a cura para ela, aos olhos, né, humanos, aos olhos do médico e aos olhos dela, era impossível. Só que a palavra do Senhor diz que os impossíveis para o homem é possível para Deus. A palavra do Senhor diz que o meu justo, ele viverá pela fé. E nós vimos isso desde o início, uma determinação dessa mulher, né? Só que ela vivia de uma enfermidade, né? Uma enfermidade, o médico ele não conseguiu curar. Nós sabemos que essa mulher, para chegar até a presença de Jesus e para ela ser curada, né, ela enfrentou o eu dela, ela enfrentou as dificuldades. E o que foi que a fez chegar até Jesus foi a fé, irmãos. O Senhor diz, ó, o Senhor conservará em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque confia no Senhor, né? A fé é o firme afirmamento das coisas que não se veem, né? Então ela tinha certeza, ela ainda não tinha se visto, né? Ela ainda não tinha sido curada, mas ela já se via curada. E o que ela ouviu falar de Jesus foi algo que ninguém poderia fazer. O que ela ouviu falar de Jesus, né, humanamente ninguém podia fazer. Então ela seguiu e ela colocou uma certeza no coração dele. Então a fé é a ausência da incerteza, da dúvida, dos questionamentos. A fé dessa mulher fez com que tudo ao redor dela fosse ofuscado. A fé dessa mulher fez com que ela não pensasse que alguém poderia ver ela, né? Tipo, que se alguém, ela falasse, se alguém me ver, ela nem ia lá. Mas a fé dela foi tão grande que foi ofuscada. As pessoas não conseguiram ver ela, as pessoas não conseguiram pisotear nela, porque ela era a mulher que já estava fraca, a mulher que já estava debilitada. É tanto que a palavra diz que a multidão apertava Jesus. E essa mulher, ela conseguiu, ela não queria ser chamada a atenção, porque se ela fosse chamada a atenção, ela seria repreendida por aquela multidão, ela seria repreendida pela sociedade, e ela não ia conseguir a cura dela. As pessoas não iam deixar nem que ela abrisse a boca. Mas a fé dela foi tão grande, né, que as pessoas não conseguiam ver ela, que a fragilidade dela não foi um empecilho para ela chegar até Jesus. E foi tanto que ela disse que se eu tocar apenas na orla dele, nas vestes dele, eu serei curada. Então essa mulher não estava em pé, essa mulher, ela pode ter sido se arrastando, ela não queria, né, ser vista, ela não queria nem que Jesus visse ela. Foi tanto que ela determinou, olha, se apenas eu tocar ali na veste dele já é o suficiente, eu já vou ser curada, porque o que ela ouviu falar de Jesus, só Jesus podia fazer. O que ela ouviu falar de Jesus, só Jesus podia fazer. O Senhor disse que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, né? O homem natural, ele não discerne as coisas espirituais. Então ela determinou no coração dela, ela determinou, o Senhor diz para a gente ter o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. O Senhor diz, não vos conformeis com os padrões deste mundo, deixe que Deus os transforme pela renovação da mente. Então a palavra do Senhor, irmãos, ela veio para transformar a nossa mente. É tanto que a gente precisa ouvir a palavra de Deus, para a gente ter fé. Aquele povo, quando Jesus fez a multiplicação dos pães, e que aquele povo foi foi atrás de Jesus, e Jesus falou, e aquele povo perguntou, o que nós faremos? O que a gente pode fazer para fazer a obra do Senhor? O Senhor Jesus Cristo falou, olha, a obra do Senhor é crer naquele que o Pai enviou. E essa mulher, ela creu, né, na unção de Deus, ela creu que Jesus podia curar ela. E o que ela colocou? Ela colocou certeza. Ela creu no que ela ouviu falar de Jesus. E ela colocou como prioridade no coração dela. Em nome de Jesus.
ela ofuscou, ela afastou dela todas as impossibilidades. Se alguém podia ver ela tinha essa consciência, tinha, mas ela não colocou no coração dela. Ela tinha consciência de que ela podia ser repreendida, ela tinha consciência, mas ela não colocou no coração dela. O que ela colocou no coração dela foi a certeza de ser curada. E foi isso que aconteceu. Irmãos, o que o Senhor quer falar para nós hoje, para a gente permanecer naquilo que Ele tem falado para mim e para você. E fazer morrer os rudimentos humanos. O que a minha consciência, o que a sua consciência está falando, a gente tem que descartar. E somente guardar aquilo que Deus está falando para mim e para você. Porque a palavra do Senhor é a única verdade. A palavra do Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Mas somos, irmãos, estamos acostumados a alimentar a nossa consciência, a voz contrária, né? A gente deixa descer para o coração e fica ruminando, né? Mas essa mulher, ela não deixou. Ela só ouviu falar de Jesus. O que ela ouviu falar de Jesus foi poderoso, foi glorioso. Não, e ela não ficou perdendo tempo, ela não ficou em casa dizendo, assim, assim, não. Ela só determinou. Isso foi atribuído para a fé dela. Quando o Senhor Jesus falou, olha, a tua fé, a certeza, né, que ela tinha no coração dela, te salvou. Mas por que, irmã? Aquela mulher poderia ela ter ido embora, ela não queria que Jesus vestisse, mas Jesus chamou justamente porque Jesus queria também dar paz para ela. Aquela mulher, ela tinha vindo de uma vida, né, que ela não tinha só a enfermidade, mas a alma dela também precisaria de paz. Ali ela ia viver. Ela viveu o novo de Jesus, e Jesus declarou, Jesus pediu para que ela fosse em paz. Então, mais do que a nossa cura, mais do que, né, a nossa petição, o Senhor quer nos dar a presença dEle, né, a paz dEle, em nome de Jesus Cristo. E a palavra de hoje é fé, a palavra de hoje é certeza. A palavra de hoje é guardar no nosso coração a palavra de Deus e não a nossa palavra, e não o rudimento humano. Mas a palavra de hoje é que a gente venha guardar aquilo que Jesus tem falado para nós. O Senhor diz, bem sei eu os pensamentos que tenho a vosso respeito, são pensamentos de bem e não de mal. Então eu e você precisa guardar essa palavra no nosso coração. Quando o Senhor diz, não estejais inquietos por coisa alguma. Quando o Senhor diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Quando o Senhor diz, olha, espera com paciência no Senhor. O Senhor diz, eu que te sustenho a vida. Então são essas palavras que o Senhor quer que eu e você guarde, né, no nosso coração, para que acrescente a nossa fé. E por isso que nós devemos nos alimentar todos os dias, para que essa fé venha a ser acrescentada em nós, para que a gente veja a glória de Deus. O Senhor diz, aquele que me ama é aquele que guarda a minha palavra. Então que a gente venha pedir do Espírito Santo, que a gente venha conseguir guardar a palavra de Deus, que a nossa fé venha ser fortalecida, que a nossa fé venha ser edificada e que a gente não dê ouvidos às vozes contrárias, né, na nossa mente, no nosso subconsciente, né, mas que a gente venha nos suprir da palavra de Deus, do que Jesus está falando para mim e para você. Que a gente venha esperar com paciência no Senhor, em nome de Jesus Cristo. Porque os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas, como águias, correm, não se cansam, caminham e não se fadigam. Então, quando a gente espera na promessa do Senhor, o Senhor garante nos dar refrigério, o Senhor nos garante dar descanso e o Senhor nos garante a promessa. Essa mulher tinha sofrido há 12 anos. Mas ela tinha uma vontade, uma determinação de ser curada. Né? O Senhor diz, todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que bate a porta, né, vos será aberta. Todo aquele que busca, acha. Então, a vontade do Senhor é que a gente venha perseverar. Perseverar em oração, perseverar em buscar, perseverar, né, ali, guardando o nosso coração na esperança, em nome de Jesus. E na certeza de que o Senhor fará o melhor por mim e por você.